E daqui a pouco tem o Santos, em campo pelo Campeonato Brasileiro. Às 8 da noite, o Peixe pega o Coritiba, lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. É sobre esse assunto que eu vou conversar aqui no estúdio com o jornalista Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Obrigado pela presença. Vai ser, então, o terceiro jogo do Santos, sob o comando, do técnico Lisca. É isso, Valéria. Boa noite para você, a todo mundo que acompanha o SP Record. Terceiro jogo, tentativa da primeira vitória, do treinador que empatou na estreia contra a equipe do Fortaleza e depois na Vila Belmiro empatou contra o time do Fluminense. É necessário, o Santos está em nono lugar no campeonato, quer se distanciar das últimas colocações do Campeonato Brasileiro e quem sabe ficar ali pertinho dos times que vão para a Libertadores na próxima temporada, até porque provavelmente vamos ter aí um campeão brasileiro na Libertadores, na Sul-Americana, ter o campeão da Copa do Brasil, o G6 pode virar G8, o Santos está em nono agora, Então está em décimo nesse momento da rodada, mas pode terminar a rodada em nono e aí fica numa posição favorável neste começo de segundo turno do campeonato. Aliás, saiu agora há pouco a escalação, a gente tem até uma arte aí, se for possível colocar lá. O Santos escalado com o João Paulo, o Madison, o Maicon, o Eduardo Bauerman, que volta de suspensão, e o Felipe Jonathan, o Fernandes, que hoje entra como titular, o Camacho está suspenso, Zanocelo e Carlos Sanches, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Nesta lista de escalação e entre os reservas não consta o Léo Batistão, que recebeu uma proposta para voltar para o futebol espanhol. Ele já esteve lá no Atlético de Madrid, em outras equipes, no Espanhol de Barcelona, pode deixar o Santos e, portanto, ficar de fora dessa partida. Daqui a pouquinho, 8 da noite, lá em Curitiba. É o quarto encontro entre Santos e o Coritiba na temporada. Pois é, e você lembra bem que nós tivemos, em razão da Copa do Brasil, um jogo que teve confusão aqui na Vila Belmiro, teve confronto de torcida, polícia, bomba no entorno do estádio. Chegou a ser proibida a presença da torcida visitante do Santos na volta, no jogo subsequente, Então, preocupação grande, mas imagino que depois de um tempo tudo tenha ficado um pouco mais tranquilo. Foi um confronto pelo Campeonato Brasileiro na Vila, com a vitória do Santos. Na Copa do Brasil, o Curitiba venceu lá em Curitiba e o Santos devolveu aqui, acabou se classificando. O Curitiba é uma equipe que está embaixo na tabela, está perto da zona de rebaixamento, portanto vai ser um jogo cheio de tensão esportiva. A gente só espera dentro das quatro linhas, não fora, O Curitiba precisa do resultado e o Santos precisa somar pontos, porque dos próximos 7 jogos, contando com esse, só 2 vão ser na Vila Belmiro, inclusive o clássico contra o São Paulo, 5 vão ser fora de casa. E aí, mais um desafio, então, para o técnico Lisca? Porque ele chegou para substituir o Bustos, que vinha numa campanha muito irregular, eliminado na Sul-Americana por um time venezuelano, caiu na Copa do Brasil com uma goleada diante do Corinthians e ele está tendo tempo para trabalhar, o que outros treinadores não tiveram. Semanas cheias, essa semana ele trabalhou, ainda não conta com os reforços, o meio atacante Luan e o lateral direito Natan. Esse jogador só deve ficar à disposição para o final de semana contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Então ele tem tempo para moldar o time de acordo com as características dele. Vamos ver se hoje a gente vê isso um pouco em campo lá no Couto Pereira. Essa é a expectativa, então, na sua opinião. Aí já tem uma ideia de placar hoje ou não? Olha, ideia de placar é difícil. A gente pode dar um palpite, quem sabe aí 1-0 para o Santos, Contra Fluminense e Fortaleza, o Santos enfrentou times que propõem muito o jogo, que tem muita posse de bola. O Santos se defendeu e jogou no contra-ataque. O Curitiba hoje vai sair um pouco para a partida, mas dá para o Santos equilibrar um pouco mais as ações. A gente está falando de um time que está lá embaixo na tabela, que o Santos conhece. Então, acho que vai ser um jogo igual, com menos posse de bola para o Curitiba, talvez um pouco mais equilibrado, e o Santos tentando lá no ataque com os seus meninos, Porque você viu aí Lucas Barbosa, Marcos Leonardo, um time de meninada principalmente, São os meninos da Vila tentando manter o legado. E que vem cheio de gás, Pelo menos isso, Disposição, vontade, a rapaziada tem que mostrar sempre. Claro que às vezes falta ali aquele tempero da experiência. Tem o Sanches, que é um veterano que voltou agora, mas ele não tem condição de jogar os 90 minutos. O Maicon está na zaga, que é outro esteio da parte defensiva, mas falta, especialmente no ataque, um outro jogador para sustentar os meninos, como aconteceu em outros momentos históricos do Santos, que veteranos ajudaram os meninos a crescer.
Alex, nesse final de semana a gente teve a final da Copa Oscar Record de futsal. Foi um show, o Taubaté venceu o Guaratinguetá por 3-2, né? A partida foi transmitida aqui pela Record TV e os atletas fizeram um belo espetáculo em quadra. A torcida compareceu, né? E foi um sucesso. Foi, aliás, parabenizar toda a equipe que lá esteve fazendo a transmissão. E o futsal, ele é um negócio que está na veia do esportista brasileiro, né? É um esporte para todas as idades, até pelas dimensões, os veteranos jogam, os atletas profissionais também, as seleções na Europa, que são formadas basicamente por brasileiros naturalizados, né? E é a porta de entrada para muitos jogadores jovens, né? Tantos craques da seleção brasileira de grandes times começaram no futsal, por isso que a gente sempre fica feliz de ver o futebol de salão da forma como a gente viu aqui na Record TV. Verdade. Obrigada pela participação, Alex.